Tive reações no primeiro ciclo de quimioterapia, passei muito mal. Será que eu vou conseguir continuar o tratamento? E se eu vier para a segunda sessão, para as próximas aplicações, eu vou apresentar essas mesmas reações? Essa é uma dúvida que muitas vezes surge no consultório, já recebi isso em caixa de perguntas, em comentários aqui nos vídeos do YouTube. E nesse vídeo eu queria passar para vocês então como que isso funciona na prática, como que a gente tem que avaliar. Então o primeiro passo é nós entendermos os tipos de drogas que estão sendo utilizados, quais são os tipos de reações também, o que é passar mal afinal, foi um enjoo, foi uma alteração de apetite, ou foi uma reação muito intensa no momento que estava aplicando o medicamento. Então a gente entender essas diferenças vai ajudar a gente nessa decisão de se precisa mudar, o que precisa alterar. Enfim, no vídeo eu vou tentar explicar isso para vocês de uma forma mais simples e resumida. Então vem comigo para entender isso melhor. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico. Eu gostaria de pedir para vocês, antes de entrar no tema, se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, compartilhar essa informação, mandar esse vídeo para mais pessoas. Isso ajuda aqui no crescimento do canal, fortalecer cada vez mais a nossa comunidade e principalmente levar informação a pessoas que estão passando por isso, que tiveram um diagnóstico de câncer, que têm dúvidas com relação a isso. Eu acredito que esse conteúdo aqui pode fazer muita diferença e pode ajudar muita gente. Então, eu peço esse apoio para vocês. E para quem quiser participar mais do canal, apoiar aqui também, ajudar na escolha dos vídeos, ter prioridade na resposta dos comentários, existe a opção aqui para ser membro do canal. É um botão logo ali ao lado do de se inscrever. Então, para quem tiver interesse, pode estar dando uma olhada ali e ajudar aqui cada vez mais, participar mais do canal. Eu agradeço vocês aqui pela audiência, pelo crescimento. Tem sido muito bom, muito produtivo aqui o canal no YouTube e todas as informações, toda a participação de vocês aqui. E bom, comecei o tratamento do câncer. Fiz a primeira sessão de quimioterapia e tive muitas reações, passei muito mal. Será que isso vai se perpetuar, vai continuar nos próximos ciclos? Então vamos entender primeiro o que são reações, o que eu posso sentir no dia da aplicação do medicamento. Primeiro a gente tem que entender que a quimioterapia não é sobre um tipo de medicamento, mas eu estou falando sobre várias drogas, que para determinados tipos de câncer e de indicações, elas podem ser feitas, combinadas em doses diferentes. Então as reações elas não são as mesmas em todas as pessoas. E mesmo quando eu aplico um mesmo medicamento numa mesma dose, determinados indivíduos eles reagem de maneira diferente. Vamos pegar o exemplo de bula de medicamento. Quem já teve curiosidade de ler alguma bula vai ver lá que tem vários efeitos colaterais possíveis. E muitas vezes você utilizou medicamentos, leu a bula e nunca teve nenhuma daquelas reações que estão lá. E outros viram a bula e tiveram várias. Então isso é muito variável, depende muito de cada organismo, de cada indivíduo. Então é importante a gente entender isso. Toma cuidado. Se você vai iniciar o tratamento, conhece alguém que teve muitas reações, talvez foi algo específico daquela pessoa. E cheque também se o medicamento que ela fez é igual ao seu. Essa é uma confusão que eu vejo muito na prática, que é a questão de comparação de tratamentos. Então, os tipos de câncer, os mais variados, eles são diferentes. Os tratamentos, os medicamentos também são diferentes. Então, tenham atenção com isso e cuidado com essas comparações erradas. Alguns tipos de quimioterapia elas têm por característica, por exemplo, causar muito enjoo, muita náusea, fadiga. Então, se eu faço a medicação no primeiro ciclo e o paciente tem excesso desses efeitos, em geral a gente consegue controlar isso para o próximo ciclo, seja com ajuste de remédios para tomar em casa, antieméticos que eu posso associar ali, de repente aumentar a dose daquele que eu passei, associar a algum diferente, ou se for possível também, um ajuste na dose do medicamento. Então, de novo, isso vai variar da análise para cada pessoa. Tem indivíduos que talvez eu vou ter que baixar um pouquinho a dose, reduzir ali o que é indicado, sem que isso traga um prejuízo no tratamento, e para outros um pequeno ajuste ali no que eu vou fazer de questão de prevenção, às vezes até alguma coisa de dieta, pode ser suficiente para melhorar isso. Então tentem não ficar tão preocupados de no próximo ciclo eu vou passar tão mal quanto eu passei no primeiro. Até porque existe algo na oncologia, tem até um vídeo no canal aqui sobre isso, que são as náuseas ou vômitos por antecipação. Ou seja, isso é muito comum na prática.
O paciente, um dia antes da quimioterapia, ele lembra daqueles efeitos que ele teve, ele fica ansioso, preocupado com aquilo, e ele antecipa, ele já começa a ter antes do dia da medicação. Eu vejo isso muito na prática. Então fica um alerta com relação a isso. E existem outros medicamentos que não causam tanta náusea, enjoo, por exemplo, mas que eles podem causar como se fosse uma reação alérgica, uma reação infusional. Então, às vezes, na hora que eu vou aplicar o medicamento, o paciente, no momento em que está sendo infundida a droga, ele pode ter essas reações, ele pode passar mal naquele momento. E aí, de novo, na próxima sessão, imaginando, já sabendo que aconteceu essa alteração, eu vou tomar medidas para prevenir isso. Normalmente a gente consegue administrar ali medicamentos antialérgicos, fazer um preparo, às vezes entrar com essa administração um pouco mais lenta, fazer uma dessensibilização, e aí eu evito que aquele problema ocorra. Então é importante a gente entender que sim, alguns efeitos podem acontecer, em algumas pessoas eles podem, infelizmente, ser mais intensos, mas há formas de nós manejarmos isso e corrigir isso para que os próximos ciclos sejam melhores possíveis. Até porque é o que eu falo na prática, a gente está aqui para tratar câncer, para tentar melhorar essa doença, curar em quem for possível, mas tudo isso a preço de ter uma boa qualidade de vida. Então o que a gente menos quer é o paciente em casa mal, sem conseguir aproveitar, sem conseguir fazer as coisas que ele está acostumado a fazer. E nós temos meios de aliviarmos isso, de manejar esses sintomas. Então é sempre importante procurar informação. E é importante falar isso nesse vídeo porque eu conheço casos, até no meu consultório, de histórias também, de muitos pacientes que fizeram a primeira sessão, por exemplo, tiveram reações e preferiram não voltar mais. Ficaram com medo de chegar, do médico fazer, enfim, não foram nem para conversar, para entender que tipo de sintomas são. Às vezes sim, às vezes o paciente pode ter uma reação alérgica tão grande ao medicamento que eu já posso suspender, pode acontecer também. Mas é importante trazer isso para nós na consulta, conversar, entender. Eu acho que ter um bom diálogo com o médico, explicar, isso é fundamental. Lembre-se, ninguém é obrigado a fazer nenhum tipo de tratamento. Então, mesmo que você tenha tido reações, não deixe de voltar ao consultório, não deixe de conversar com o seu médico, entender aquela reação, o porquê que ela aconteceu. Às vezes, nesse meio do caminho, pode ter sido alguma coisa até simples, algum erro, algum medicamento que faltou ali tomar, um simples ajuste que o oncologista pode fazer no próximo ciclo, seja suficiente. Tem muitos casos também assim no ambulatório. Fez a primeira sessão, teve algumas reações, nós conseguimos fazer ali algum ajuste, entrar com algum medicamento preventivo ali um pouco mais intenso e o paciente foi bem dali para frente. Então, entender esse passo a passo, entender o que está acontecendo, ele é fundamental. Lembre-se, o tratamento ele faz muita diferença, seja na doença que tem intuito curativo, mas também naquela que a gente está procurando controle. Então, na doença metastática, a gente costuma ajustar mais dose, porque eu estou tentando ali controlar aquela doença, mas no paciente que está fazendo um tratamento curativo, se eu conseguir fazer aquela dose no tempo correto, a gente sabe que as chances são maiores, porque pelo menos a forma como a gente conhece, como foram feitos os estudos, foram assim. Então a gente tem que tentar na prática se aproximar ao máximo disso e não espaçar tanto, não reduzir tanto, não mexer tanto. Então, entender como que nós podemos melhorar isso é fundamental. Ter esse bom diálogo, conversar com o oncologista e sempre trazer as queixas na consulta. Eu já vi pacientes que falam que está tudo bem e às vezes é um enfermeiro, é um familiar que aparece depois que denuncia que estava tendo muita alteração, estava tendo muita reação. Então, tragam isso na consulta, converse com o médico, para a gente entender qual a melhor forma de amenizar isso e conseguir seguir o tratamento da melhor forma possível. Esse era o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês. Se vocês têm dúvida com relação à quimioterapia, sobre efeitos, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando e respondendo o máximo possível que eu conseguir. Aqui no canal também tem muitos vídeos sobre o tema, então dê uma olhada. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, confere os vídeos que tem aqui, porque eles podem tirar muitas dúvidas, pode ajudar vocês aí, de repente, com alguma questão que esteja trazendo aflição, algum tipo de ansiedade relacionada ao tratamento do câncer. Certo, pessoal? É isso que eu queria trazer nesse vídeo para vocês. Curte, compartilha, manda para mais pessoas, ajuda a apoiar aqui o canal e crescer cada vez mais. Beleza? Até o próximo.